professora Ana Silvia Médula é líder do GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais da Unesp, e aceitou gentilmente o nosso convite para estar aqui hoje falando sobre os 70 anos das telenovelas no Brasil. Então, professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Professora, para começarmos, qual foi a origem da telenovela aqui no Brasil? Olha, a telenovela, ela tem origem junto com a televisão, né? A televisão brasileira começa as suas transmissões em 1950, com alguns programas, sem grandes planejamentos, e com a sua instalação, ela vai adotando, ela vai inserindo na sua programação experiências ficcionais, primeiro teleteatros e depois telenovelas que são importadas principalmente de Cuba, né? Uma grande novelista, Glória Magadã, teve muitas novelas aqui no Brasil, produzidas aqui no Brasil, e como a televisão no início, na primeira década, ela era ao vivo, essas novelas eram encenadas não diariamente. Eram algumas vezes por semana. Então, são os primórdios da telenovela aqui no Brasil, que ainda não tinham uma característica específica. É interessante pontuar que Bauru teve experiências dessa natureza. A primeira televisão aqui em Bauru, inclusive, a TV Unesp tem um registro importantíssimo de uma série denominada Televisionários, em que essas experiências de produção de telenovela aqui em Bauru, ao vivo, elas também ocorriam. Isso tudo na década de 50. E por que isso? Porque a televisão era ao vivo, ainda não existia a tecnologia do videotape. A tecnologia do videotape, ela vai ser introduzida no final da década de 50, assim, começo da década de 60, e aí sim começa um processo de estruturação das novelas no Brasil. Mas isso demora um pouco ainda. Você tem emissoras como a Excelsior na década de 60 produzindo novelas, né? Você tem algumas experiências, mas elas não adquirem a configuração que nós conhecemos hoje, né? Isso tem já 70 anos, né? Enfim, então esse foi o início, foi um gênero que esteve presente desde os primórdios e vai incorporando e adaptando em função dos recursos tecnológicos, né? Os recursos tecnológicos são fundamentais para estabelecer um determinado formato, um determinado padrão de programa. Então, a partir do videotape, a gente já tem os núcleos centrais da narrativa, os capítulos, parecido como a gente tem a telenovela hoje, sim, é a partir do videotape? Sim. Não, mesmo antes você tinha isso, mas só que esses eram núcleos muito restritos, né? Porque era tudo ao vivo. Tudo ao vivo. O ator, ele recebia o script, ele tinha que decorar o script, como se ele fosse para uma encenação de teatro. Mas, assim, essa questão dos núcleos, essa questão das estruturas narrativas, ela tem uma matriz ainda mais longínqua, que é a matriz do folhetim. Do folhetim do século... na França, do século XIX, em que os capítulos eram colocados nos jornais e as pessoas acompanhavam aquilo. Você tem a característica do melodrama também dentro dessa estrutura, todas essas narrativas, né, elas vão sendo trazidas, vão sendo incorporadas até a criação de determinados núcleos, que são núcleos centrais, e os núcleos paralelos que vão vigir aqui na teledramaturgia brasileira por algumas décadas. Inclusive hoje nós temos isso também muito presente nas narrativas, né? Sempre núcleos mais centrais e núcleos mais paralelos, para promover uma distensão, para promover um relaxamento, né, relacionado a essa trama central, essa coisa que pode ser um pouco mais tensa, mais
mobilizadora, enfim, dá uma certa descontração, né, nesse processo. E para esse início da telenovela no Brasil, as radionovelas também foram fundamentais. Sim, sim. Antes da telenovela, a gente tem a radionovela com scripts e temas, conflitos que estão todos ligados na noção do percurso do herói, né? Do vilão fazendo um contraponto, um antagonista, do que faz estabelece uma linha mais cômica. Então, são todos elementos que estão presentes também anteriormente na radionovela. E muitos atores de radionovela, muitos profissionais do rádio contribuíram e foram para a televisão para ajudar a construir esse novo meio, né, esse novo veículo. E nesse processo, né, ao longo desses 70 anos, é possível a gente estabelecer alguns marcos, por exemplo, técnicos e estéticos da teledramaturgia brasileira? Sim, sim. Olha, a telenovela brasileira, ela tem uma característica, né, própria. Este foi um formato de produção de televisão que imprimiu uma característica própria. A telenovela brasileira, ela é reconhecida, né, não apenas pelos brasileiros, a partir do momento que ela é consumida. O consumo de telenovela brasileira é muito expressivo, ainda hoje, mesmo com as plataformas de streaming, mesmo com a ascensão das séries, né, as séries televisivas, que hoje, as séries televisivas, elas estão para o século XXI, que o cinema talvez tenha sido para o século XX, né? E o romance para o século XIX. Então, as séries televisivas, elas estão assim, hoje ingressando, ou elas já têm um mercado muito estabelecido. E as telenovelas ainda hoje também têm um reconhecimento e têm uma audiência muito grande. Então, é possível sim estabelecer marcos. Nos primórdios, como eu lhe disse, você tem uma teledramaturgia que depende muito de uma transmissão que é ao vivo, que é direta, que não é gravada, portanto tem uma estética, que é uma estética de transmissão ao vivo. A partir do momento em que você tem... e isso é feito em estúdio, com câmeras muito pesadas, você não tem uma mobilidade. A partir do momento que você tem o videotape sendo incorporado, as telenovelas, elas vão para a rua, elas vão fazer parte do espaço urbano ou rural, e é bastante comum todo mundo fazer referência a algo que foi importantíssimo, que foi a novela Beto Rockefeller. A novela Beto Rockefeller, um grande sucesso, dirigida por Lima Duarte e com o Paulo Gustavo no papel principal. E Plínio Marcos, veja, Plínio Marcos, um grande dramaturgo, né? Um dos grandes dramaturgos da década de 60, e você tem essa demarcação. Por quê? Porque os equipamentos passam a ficar mais portáteis, mais fáceis de serem transportados, você consegue se deslocar do estúdio. Entretanto, nós temos na década de 70 uma contribuição muito grande, muito importante do ponto de vista estético, de estabelecimento de uma linguagem, realizado pela TV Globo, né? A TV Globo de televisão. Quando a gente fala em telenovelas, nós pensamos imediatamente, modo contínuo, nas novelas da Globo, embora outras emissoras façam novelas, né? Tenham também em suas linhas de produções a teledramaturgia. Mas a Globo, ela, desde os primórdios, ela tem na telenovela o seu produto mais rentável. Então, quando a gente pensa, olha, o brasileiro, ele tem essa capacidade, ele tem esse afeto pela telenovela, ele consome telenovela,
telenovela é o produto mais rentável. Então, você tem sempre uma recorrência desse produto que vai se pagando, vai gerando lucro, vai se pagando, vai gerando lucro e você vai ampliando o mercado. Paralelamente a essa questão econômica, porque ela se paga, ela tem merchandising, você exporta, você tem todo um processo. Paralelamente a isso, você tem uma tecnologia que permite desenvolver uma determinada linguagem. Então, a década de 70 foi muito importante nesse aspecto. A contribuição de Daniel Filho para isso, diretor, foi fundamental. E aí você tem um modelo, um formato, um ritmo, uma estética de novela que é hegemônica e bastante consolidada até Pantanal. Pantanal é uma experiência que, aliás, vai ser regravada, né? Acho que para 2022 Pantanal entra novamente, agora produzida pela TV Globo. E Pantanal, dirigida pelo Jaime Monjardim, foi produzida pela TV Manchete. E Pantanal vai realmente promover uma reflexão, uma reinvenção dessa estética da telenovela, que era muito urbana, muito locada a partir de estúdios e representações urbanas e tinha um ritmo mais acelerado. Pantanal não. Pantanal rompe com todos esses elementos. Com esses paradigmas. Ela vem falar de um Brasil rural, mas não é um Brasil rural que representa todas as regiões do país, mas uma região muito específica. Ela vem trazendo uma agenda, que é uma agenda que vai se consolidar nas próximas décadas, que é a agenda do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. E ela vai trazer elementos de sensualidade, de imagens mais contemplativas, né? De um modo de vida, de um sertanejo, de um homem rural, enfim, ela vem e traz essa ruptura Pantanal. Com isso, nós temos outros fatores que podem ser mencionados, né? Na década de 90, há um acirramento pelas grandes redes, as grandes emissoras de televisão, no sentido da audiência. A TV Globo ela perde uma espécie de um monopólio de audiência, novelas como Vale Tudo, por exemplo, quando Odete Roitman foi morta, né? Todo mundo lembra. Quem matou Odete Roitman era um fenômeno. É que não existiam memes naquela época, mas se existissem memes, você imagina o que seria. Anteriormente já tinha havido Quem Matou Salomão Ayala, enfim. E na década de 90 você tem uma competição maior entre as grandes emissoras e as novelas, elas, assim como toda programação, começa a sofrer um pouco mais com os níveis de audiência em função de fatores tecnológicos, a inserção da televisão por assinatura, da internet, e esse é um processo que vai fazendo com que a telenovela comece a adquirir novas características, novas perspectivas, com temáticas, formas de inserção. E hoje eu acho que o que está mais impactando a estética da telenovela é efetivamente as estruturas das séries que são feitas para o consumo por demanda, né? Então a gente observa muito claramente como isso está se desenvolvendo, porque as narrativas hoje, a estrutura narrativa, ela agrega essa rapidez, toda uma movimentação interna do próprio plot, de como as coisas vão se transformando rapidamente. Ela adquire um ritmo diegético, ou seja, de história mais ágil, mais ágil.
Hoje, se você assiste um capítulo e perder 2, 3 capítulos, no quarto você já não sabe mais muito o que estava acontecendo. Há 3 décadas, 4 décadas, você ficava um mês sem assistir a novela, quando você assistia, você sabia tudo o que estava acontecendo, porque tinha 2, 3 núcleos, né? Era menos complexo. Exatamente. E nesse universo de transformações, essa lógica do streaming, ela pode afetar outros elementos da narrativa? Como que você avalia? Tem possibilidades de mudanças nesse sentido? Mais interatividade, uso de inteligência artificial? Que perspectivas que você imagina a partir de agora para as telenovelas? Olha, eu acho que a telenovela, ela é um produto que dialoga com a audiência. Ela é um produto cultural e abrange diferentes segmentos. Abrange um espectro muito amplo geracional. Enquanto hoje você tem pessoas muito jovens que assistem telenovela e pessoas que já estão com muita idade que também assistem telenovela por hábito, por falta de opção, por falta de compreensão dessa nova história. Quer dizer, existem muitos fatores. A telenovela, eu penso que ela se reinventa da mesma forma que a televisão se reinventa. O impacto dessas tecnologias, o impacto da inteligência artificial, o impacto da possibilidade de interação, né? Ela está presente e ela impacta todas as produções, mas eu acho que é um processo natural. Então, quais são as perspectivas para a telenovela? Talvez incorporar elementos de interatividade, talvez oferecer conteúdos extras com auxílio de inteligência artificial, talvez buscar comercializar produtos a partir de um monitoramento mais fino desta audiência para merchandising social, para merchandising de outras naturezas, comercial mesmo, quer dizer, as perspectivas são muitas. A gente observa que há sempre um processo de adequação, de incorporação, né, de reinvenção dos processos já consolidados. Por quê? Porque é um produto que faz parte da cultura popular de massa, é uma cultura de massa. As pessoas veem novela, mesmo que sejam passando. É difícil imaginar a grade, né, televisiva sem uma telenovela, né? Pois é. Algumas emissoras não priorizam isso, né? Mas a gente ainda tem um cenário muito consolidado. Veja que há décadas você tem faixas de telenovela que estão estabelecidas a partir do horário nobre. Você tem 3 faixas de telenovela, no caso da TV Globo. Você tem nos canais por assinatura, que é inclusive da própria Globo, por exemplo, a Viva, que passa a novela o dia inteiro. E é uma experiência bem importante que a gente pode mencionar, é o consumo de telenovela pelos portugueses, né? Teve uma época que os portugueses consumiam telenovela brasileira várias horas ao dia. Se você hoje pensar que existem faixas de novelas à tarde, você tem hoje na tarde, eu falo da TV Globo porque a TV Globo é a emissora ou é o grupo que tem um projeto estruturado de produção e veiculação deste produto, que é um produto com o qual o brasileiro se identifica muito. Então hoje eu tenho Reprise, eu tenho aquela novela de adolescente lá, Malhação, aí depois eu tenho mais 3 telenovelas à noite, são 5 telenovelas por dia. Eu tenho, por exemplo, na Record, telenovelas que têm um caráter religioso, né? Os roteiros são todos bíblicos, enfim. Nós temos com a telenovela uma ligação muito, muito grande, como os mexicanos, por exemplo.
porque tem uma Televisa que produz essa forma. E é uma forma de cultura, é uma forma de produção de bem simbólico, é uma forma de fazer com que essa população ou a população se reconheça em algum grau, em alguma medida com essa produção. Tá certo, professora. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente para trazer tantas informações ricas sobre esse produto cultural brasileiro. Muito obrigada, viu, Leire? Muito obrigada, agradeço a toda a equipe aqui da TV Unesp.